Mudanças totais no Vasco e novo grande responsável pelo departamento de futebol e contratações para a temporada de 2024 na equipe atual do Vasco. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Na preparação do Vasco que tem acontecido para o próximo jogo contra o Criciúma, o técnico Ramon Dias tem estudado realizar muitas mudanças em praticamente todas as áreas de seu time, desde a defesa, passando pelo meio de campo até chegando ao ataque. As chances de se haver alterações no time titular do Vasco quase que por completo. Na defesa, o Vasco poderá contar com a volta de Medel, que retornou do Chile e está pronto para voltar à titularidade no sistema defensivo do time. Além disso, o técnico tem analisado as possibilidades de também mudar um pouco a lateral direita, que tem passado por um estado de baixa novamente, com o Paulo Henrique não conseguindo repetir os seus desempenhos de 2023. No meio de campo, ainda há as dúvidas sobre a presença de Dimitri Payet, que tem se recuperado de uma lesão no joelho, já voltou a treinar, mas novamente durante um desses treinamentos esteve sentindo o joelho. Assim, se ele não estiver apto para jogar, o Vasco poderá contar com outros jogadores que estão se mostrando bem nas últimas partidas, inclusive Hugo Moura, que pode também estrear como titular no Vasco. O jogador que foi contratado recentemente fez sua estreia contra a equipe do Fluminense, distribuiu uma assistência inclusive e pode muito bem ser uma cara nova nesse time titular do Vasco. No ataque, o Cruz Maltino pode contar com a presença também de algumas mudanças, principalmente nas pontas. Rossi e também atualmente David são os jogadores que atuam mais abertos pelo lado do campo. Rossi um pouco mais abaixo em relação ao rendimento na última partida. O jogador David tem a confiança do técnico Ramon Dias. Assim, há-se a possibilidade de se haver mudanças no time titular do Vasco, em específico esses jogadores que jogam pelo lado do campo. O técnico Ramon Dias não está satisfeito mesmo com sua equipe conseguindo criar chances. O Vasco não tem conseguido converter a maioria delas. E claro, isso traz um determinado incômodo com o Cruz Maltino, deixando muitas chances desperdiçadas pelo caminho e assim não conseguindo fazer com que o seu jogo criativo possa se tornar efetivo contra as equipes. Você, torcedor vascaíno, o que acha sobre possíveis mudanças em praticamente todos os setores do Vasco? Comenta aqui abaixo a sua opinião. Após mais de um mês de espera, o torcedor vascaíno enfim pôde visualizar quem deve ser o seu diretor executivo para a temporada de 2024 no Vasco. Isso porque o Vasco tem encaminhado uma chegada do diretor executivo Pedro Martins. O profissional que vem do Cruzeiro assumirá o cargo substituindo Alexandre Matos, que deixou o Vasco há cerca de mais de um mês. Pedro Martins faz parte também de uma nova geração de diretores no futebol brasileiro. Ele é conhecido pelo seu trabalho no Cruzeiro nos últimos 2 anos, onde esteve também trabalhando na equipe desde a chegada de Ronaldo para assumir a SAF do Cruzeiro durante os últimos anos. O novo diretor executivo de futebol terá a missão de conseguir ajudar o Vasco a planejar e executar estratégias para fortalecer o seu elenco e principalmente ter o espaço de contratar reforços e garantir um bom desempenho da equipe em campo durante a segunda janela de transferências, onde definitivamente ele vai ter a oportunidade de conseguir colocar o seu conhecimento em prática na busca por reforços para ajudar o Vasco na temporada atual. O profissional tem experiência trabalhando em clubes geridos por SAF e antes do Cruzeiro também trabalhou como diretor de futebol na Ferroviária de Araraquara e também esteve presente no setor de inteligência de mercado do Atlético Paranaense durante 2 anos, durante também uma primeira passagem, e foi gestor do Departamento de Informação do Futebol do Atlético Paranaense durante 2013 até 2017, ou seja, 4 anos também no Atlético Paranaense.
Esse é mais um profissional com experiência no futebol mineiro que chega ao Vasco. Antes, o Vasco já havia contratado o Paulo Brax e também, por último, Alexandre Matos, dois profissionais com experiência no futebol mineiro. Com o Vasco assim estando muito prestes a passar a contar com a chegada de seu novo diretor executivo de futebol, Pedro Martins, que chega com uma bagagem assim de experiência no mercado de transferências impressionante que chamou a atenção. Nos últimos 2 anos, por exemplo, entre 2022 e abril de 2024, ele participou de nada menos do que 65 contratações de jogadores com o Cruzeiro. Agora o profissional terá que colocar as suas habilidades à disposição do Vasco para que consiga ajudar de forma interna no Cruz Maltino e não só contratando reforços. A posição que ele estará também tomando na diretoria do Vasco vai muito além disso, e para isso será necessário que o profissional possa ajudar o Cruz Maltino a também com muita responsabilidade no departamento de futebol do Vasco, após também algum período em que Paulo Brax, diretor que ficou um pouco mais de tempo, e mais recentemente Alexandre Matos, diretor que ficou bem pouco tempo no comando do Vasco, assim possa superar o trabalho deles dois. É isso que o torcedor vascaíno espera. É claro, uma missão bem difícil para o profissional, mas o torcedor espera que ele possa desempenhar muito bem e que possa ter um pouco da sua habilidade à disposição do Cruz Maltino para conseguir contratar jogadores que se tornem interessantes no ponto de vista do torcedor vascaíno, fazer bons negócios e fazer com que o Vasco cresça nesse departamento de futebol que ele está estagnado há um período bastante longo. O que chamou bastante atenção foi justamente a quantidade de reforços no qual ele esteve trabalhando diretamente para a contratação no Cruzeiro, mais de 60 jogadores nos últimos 2 anos, uma média de mais de 30 atletas por ano, ou seja, algo bastante considerável em relação à realidade atual. Você, torcedor vascaíno, aprovou a escolha em relação ao novo diretor executivo de futebol? Comente aqui abaixo qual sua opinião referente também a mais esse tema no Vasco. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.